vereadora em registro, grande presença do PT, batalhadora, histórica na luta. Pode ser, Sandra? 10 minutinhos. Depois de me lançar um desafio desse, tem que enfrentar. Desafio imenso, não preciso dizer a todas e todos me colocarem nessa condição de trazer essa contribuição, ainda mais aqui na presença da nossa presidenta Gleice, a quem tem o maior respeito, mas cumprimentando o Marinho, nosso presidente, e dizendo que encaro esse desafio porque tivemos uma semana das melhores, não é? Começamos com Lula livre, com Lula inocente, e terminamos com Lula vacinado, que é coisa melhor, né, do que fazermos esse debate de conjuntura, que certamente é uma conjuntura diferente do que uma semana atrás. Cumprimentar a Gleice de forma muito especial, mesmo, não sei se o Padilha está conosco, mas a presença do Padilha hoje aqui... Estou aqui, beijo, estou aqui, Sandra. Querido! Ia falar que a sua presença tem uma centralidade, claro, nessa situação de crise sanitária, porque imagino que nós não estaríamos, que você não estaria fazendo no Ministério, nós te ajudando numa conjuntura dos nossos governos. Tive um prazer imenso de ter trabalhado com o Padilha, e quero dizer, Padilha, que você tem sido... O teu papel tem sido extraordinário junto com a bancada, é claro, mas pelo teu conhecimento, experiência, seja profissional como de gestor, no enfrentamento desse momento super difícil que estamos vivendo, né? É um desafio muito grande, mas eu aceitei trocar essas, enfim, tentar trazer uma contribuição a partir de uma reflexão que fiz com os companheiros aqui quando a executiva me fez o convite. Quando eu saí de Londrina, Gleice, para vir para essa região, ou quando eu decido, sei lá, trabalhar com os quilombolas, com as comunidades tradicionais, indígenas, caiçaras, ou ser vereador e prefeita de uma cidade pequena, é porque eu tenho certeza que essas 158 pessoas aqui na sala, portanto, nós de esquerda temos certeza que nós temos um grande desafio, que é conseguir, né, falar, mas mais do que falar, ouvir, aprender, dialogar com os diferentes territórios. Né? Falar território no sentido mais geral assim da palavra, gêneros, classe social, lugar onde trabalhamos, onde vivemos, e falo território também no território geográfico. Né? O PT precisa, nós precisamos, num diálogo muito dedicado, ou seja, olhar com muita dedicação para os territórios do interior. Porque nós não mudamos ainda a estratégia, ao que eu saiba, de disputar só nas regiões metropolitanas e nas capitais. E o PT carece de um acúmulo, sem dúvida, muito forte. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas só para compartilhar com vocês um pouco do que vivemos no interior, porque eu acho que o PT carece desse acúmulo de entender esse território, que tem particularidades, é claro. E São Paulo, quando existe população, né, tirando a região metropolitana, o interior é 50%. Não dá para ignorar, a não ser que a gente mude a estratégia. E, pensando nisso, é que eu estou aqui para dialogar sobre alguns desses aspectos que a gente observa. Né? Além de chamar atenção, que a gente precisa, e aí nós precisamos de todos os olhares para entender esse território. Porque mais do que entender, assim, do ponto de vista como vive a população, acho que o grande desafio para conseguirmos, a esquerda conseguir restabelecer um diálogo com o povo brasileiro, principalmente com o povo excluído, com os trabalhadores, com as mulheres periféricas, com os negros, é conseguirmos entender como pensamos. Para disputar a hegemonia, sei lá, no sentido de Gramsci, cultura, como é que entende, como é que percebe e explica essa realidade. A gente levantar a bandeira de R$800 para uma população que tem o mínimo a bandeira dos R$800 do auxílio emergencial num determinado grupo social tem um significado, e outros tem aqui o significado da mãe dizendo, a mãe periférica, nossa, eleitora, nós não queremos auxílio, não queremos viver de ajuda do governo, eu não quero é que a loja feche porque meu filho tem que trabalhar. Eu não quero é que feche o comércio porque eu não posso perder meu emprego. Nós somos capazes de sustentar por nós mesmos, não precisamos de auxílio do governo. Esta ideologia, que não é novidade, não é só o interior, mas isso pesa muito para nós, que é como é que a gente acumula para dialogar com a classe média baixa, os comerciários, os funcionários de comércio,
que são os empresários do interior, que hoje estão aí brigando contra o lockdown. E não são os empresários, são os pequenos, a classe média empregada do comércio ou a classe média micro e pequeno produtor. Nós temos que saber dialogar com essa população, por exemplo, quando a gente levanta a bandeira de vacina para todos, no dia seguinte que Bolsonaro começa a falar que agora tem que vacinar, o que a população capturada pelo discurso de direita traz? Tá vendo? O prefeito vagabundo, por que não comprou vacina ainda? Ou seja, tira todo o foco do governo federal, agora a responsabilidade é do prefeito que ainda não comprou vacina, porque ou aqui em São Paulo, muito forte, né? Quando a gente defende as bandeiras de proteção, né? Diante da crise sanitária, o protocolo, enfim, o isolamento, e aí a gente é colocada como nós, né? Estamos no campo do PSDB, do Dória, que não faz nada direito, a não ser de muita propaganda. Por isso, eu acho que um grande desafio nosso para explicar, entender, né? Tentar entender a conjuntura é conseguirmos ver a dimensão que a narrativa da direita, da extrema-direita, liberal, empreendedorismo, a questão da meritocracia, né? Fundamental, a teologia da prosperidade, uma igreja em cada rua, e nós não somos capazes de estar mais na periferia, nem os mais o diálogo de estar com os movimentos sociais, que cada vez mais enfraquecidos e cada vez temos menos, né, do que seriam organizações da população na periferia. Então, só uma pequena introdução, que eu acho que isso tem uma centralidade numa conjuntura, sem dúvida, que é outra, a partir do Lula elegível, a partir do Lula vacinado, como eu disse, mas a partir do discurso épico, discurso fenomenal que o Lula fez, mas indiscutível, mas mais do que discurso é o que aponta, né? A possibilidade dele ser candidato a presidente, a amplitude do seu diálogo de abertura para dialogar e unificar as esquerdas, não é isso? Unificar as esquerdas, sinalizando um diálogo ao que me pareceu, com a centro-esquerda. A possibilidade que o Lula nos traz com esse seu discurso também nessa perspectiva de que, embora a gente ainda tenha, né, os resultados da pesquisa que eu pude acompanhar, nós temos 1/3, 27%, Bolsonaro outro 1/3, ainda estamos com 1/3 da população, mas certamente, isso acho que qualquer avaliação aponta para isso, nós da esquerda, seja o segmento que formos, aonde atuamos, somos outros depois da anulação das penalidades contra o Lula e o Lula se tornar elegível. Somos outros. Acho que foi o Vacari que falou sobre isso essa semana, me identifiquei muito com essa avaliação dele, o quanto que as questões subjetivas de nos colocar de novo animados, de nos colocarmos confiantes, de impactarmos os nossos corações, ele não usa essa expressão, eu que estou usando corações e mentes, nos faz mais vigorosos, enfim, mais dispostos, mais confiantes para a luta. Então, tem um impacto, e a gente vê desde o número de pessoas querendo se filiar, a setores que não falavam mais com a gente, enfim, isso é visível nessa semana, e esse impacto subjetivo do discurso, mas objetivo do ponto de vista do Lula estar elegível, pelo menos estarmos com possibilidades fortes para que isso aconteça, é muito grande. Isso muda. Sem dúvida, a volta do Lula e a repercussão que teve o seu discurso para dentro e para fora do país, sem dúvida, muda a correlação de forças totalmente no país nessa semana. Mas o que eu queria carregar um pouquinho, talvez, nessa questão do interior, ou então o interior pode ser muito identificado também com outros territórios das grandes cidades, mas onde não há movimento social organizado e uma reflexão política. Acho que a capacidade, a possibilidade, né? A história da janela de oportunidades que a gente tem para não perder a oportunidade de fazer o que já os acúmulos refletindo sobre o nosso governo. E, ao mesmo tempo, o pós-governo, as reflexões que fizemos, nós não errarmos mais. Nós temos que nos colocarmos com clareza no campo de esquerda e disputarmos a narrativa na sociedade. E para isso não é só live, não é só discurso, não é só aula, é também
Bárbara, presidente Gleice, quero dizer aqui, a proposta de formação política aprovada, dialogamos muito com Gilberto Carvalho, até esqueci como ficou o nome, ficou a vivência de estudos e lutas, essa estratégia de núcleos por aí, acho fundamental, que é cuidarmos da nossa militância, formarmos a nós mesmos no sentido de cuidar muito da formação política de nós que já estamos no campo de esquerda, para termos capacidade de disputar narrativa com a sociedade. Não é possível que tudo fique sendo explicado, né? E aí, de novo, vou recorrer, eu fiz uma colinha aqui, porque eu não conhecia esse professor, já peguei aqui. O professor, não peguei o nome dele, vamos lá, que o 247 traz hoje, Alisson Mascaro, peguei sim, fiz a minha colinha aqui. Porque se só dermos benefícios às massas continuarão com pensamento de direita e ganharão benefício ganhando benefício pela esquerda. Eu fico à vontade de dizer isso porque eu gostei muito de ouvir o próprio Genuíno fazendo uma autocrítica, que eu acredito que é autocrítica nossa, não é? De quanto que nós precisamos olhar para o momento que estivemos no governo e não fizemos isso, e agora a janela de oportunidades para disputar a hegemonia, a narrativa, corações e mentes, e para isso, como eu dizia, não basta formação, é fundamental para nós, mas nós precisamos ir para a periferia. Essa conjuntura ela é muito favorável para nós aprendermos que ou a gente, e essa é a minha concepção, vocês sabem e sei que é a concepção de grande parte de nós, que a transformação da sociedade se faz com a disputa eleitoral, institucional, mas se faz com a organização do povo, com a consciência de classe e com a ação coletiva para intervenção na realidade social e na prática. Eu vejo essa janela de oportunidades para nós nos apressarmos, não colocarmos apenas a estratégia eleitoral necessária, estamos nesse momento, mas irmos para a periferia, nos colocarmos lado a lado da mulher, que é que mais sofre nesse momento de crise sanitária, seja por violência doméstica, seja por fome. Como é que a gente se coloca? Com ações de solidariedade, através dos movimentos, mas também, disse Tomate agora há pouco, o que nós podemos organizar as mulheres e ir para o Ministério Público, segurança alimentar garantida na Constituição. Podemos fazer isso como vereadora, como movimento, como partido, nos colocar aliados, porque ainda a explicação do gás caro, da alimentação cara, do combustível, da carestia, enfim, para grande parte da população ainda é porque o PT roubou e deixou essa herança. E não é justo com a nossa história que a gente se permaneça muito dos nossos casulos, muito para dentro dos nossos espaços, sem ajudar um verdadeiro resgate, que eu chamo, deste momento. Januário, eu não marquei aqui quanto tempo, eu sou de falar muito, me dá um... Você tem 2 minutinhos. Ah, obrigada. Senão eu me perco um bocadinho aqui abusando este espaço de fala aqui. Mas eu vejo muito isso, ir para a periferia hoje, para mim, não é se colocar do lado dos movimentos, os companheiros do interior sabem o quanto que isso não existe no interior, mas é nos colocarmos ao lado desse comerciante que está capturado pelo discurso de direita, dizendo que tem que fechar, que senão ele não vai ter o que comer, como sustentar a sua família, como pagar as contas, nos colocarmos do lado da mulher, dos jovens da periferia, enfim, nos colocarmos nesse movimento de diálogo, no sentido Paulo Freire mesmo, como alguém que vai levar informação, esclarecer, enfim, fazer o debate, mas de quem aprende também com a forma de pensar, que hoje é a forma de pensar de grande parte da nossa base, ou que foi a nossa base, porque foi capturada fortemente por esse discurso liberal, por esse discurso da extrema-esquerda, ou a gente muda, não é? Corações e mentes. Tanto no dia cotidiano da gente, como a gente sabe o desafio do partido como um todo, de dominar, não sei se o termo é esse, mas de buscar o conhecimento, a estratégia do Big Data, que nós não podemos ignorar que temos ferramentas modernas no campo aí da tecnologia, que temos que aprender como pensa o povo e como é que a gente apresenta esse projeto de país. Esse projeto de país, porque, sem dúvida, e termino aqui, são 2 questões, uma agora, que o Lula colocou muito bem e o Marinha já nos trouxe, é levar a nossa proposta de reconstrução para o país, dialogando com a população sobre as coisas concretas e as tarefas que hoje nos colocam, para nos tirar esse estado de coisas caótica que esse governo nos colocou em todos os planos, de saúde, de economia, mas também, neste momento, mais do que nunca, retomar a discussão de nosso projeto de sociedade.
seja o nome que for. Ainda se fala que o PT é social-democrata, não estou eu, particularmente, interessada nisso, mas temos que enfrentar as desigualdades sociais, temos que enfrentar e dizer para a população que quem a defende somos nós da esquerda e não o contrário. Então, eu creio que a disputa ideológica, de narrativa, é a nossa principal tarefa. E podemos fazer de diferentes formas. E parabenizo mais uma vez a estratégia de formação que foi colocada. Os espaços institucionais devem ser valorizados e qualificados. Eu acho que nós devemos, no espaço de... Aí já estou indo muito para o plano organizacional, me desculpa, já vou encerrando. Mas no plano institucional, nos organizarmos como vereadores, eu, junto com as companheiras mulheres petistas, da plenária, de uma plenária nacional da qual eu participei, nós estamos muito provocadas a contribuir para uma ressignificação, palavra, não gostei dessa não, vamos pensar outra. Mas, enfim, construímos o jeito petista de legislar nesse espaço hoje, como vereadora, eu quero tentar trazer essa contribuição, e nós, mulheres do PT, que estávamos reunidos na plenária da Resistência Socialista, trouxemos isso como prioridade e queremos compartilhar com os companheiros e companheiras. Alguns desses aspectos é que eu trago tentando ressaltar só aqui que o interior tem essa especificidade de território, mas não é só do interior, que é o que propostas temos também para a classe média baixa, para o pequeno comerciante, o micro e pequeno empresário, que fizemos tanto com políticas inclusivas do presidente Lula, mas que estão mais do que nunca capturados. Agradeço muito a oportunidade de fazer esse diálogo, com muito otimismo por essa nova conjuntura e muita disposição de luta. Bora lá, vamos transformar esse país e construir uma sociedade mais justa, solidária e principalmente menos desigual. Obrigada a todos vocês. Um abraço e cuidem-se. Obrigado, vereadora, pela presença, pela fala, né? Estamos aqui com muita gente, né? Nós estamos, na verdade, esse é um seminário que está eclético bem, tem uma direção do partido estadual, os coordenadores de macro, eu vi aí todo o El da Alta Paulista, o Alfredo da Baixada, o Assis de Bauru, a Cristina de Campinas, o Valdir Roque de Osasco, o Castro, nosso Castrinho de São José do Rio Preto, enfim, muitos outros que com certeza eu esqueci. Estamos também aqui os companheiros dos setoriais, pelo que eu percebi aqui, eu vi o Fábio, né, do meio ambiente, vi o Tiago, também do combate ao racismo, e com certeza tem outros presentes nas salas que a gente vai anunciando. Vamos passar, então, a palavra agora para o companheiro Alexandre Padilha, nosso deputado federal, que hoje acompanhou o Lula na vacina, deu para perceber que ele estava do lado, né? Com você, Padilha. Boa tarde, companheiro Januário. Boa tarde, minha grande companheira Sandra Kennedy, minha colega de Ministério da Saúde, minha colega de sonhos pelo SUS. Boa tarde, presidente Marinho, meu grande companheiro de Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, presidenta Gleice. Um grande abraço às companheiras, companheiros que estão junto conosco, genuíno. Dizer, gente, a gente gravar e repetir, Lula é vacinado, tem 13 letras, tá certo? No dia 13 de março, Lula é vacinado, 13 letras, é um passo importante, eu acho que uma imagem simbólica de disputa política frente ao bolsonarismo, e como disse a Sandra, eu acho que fecha bem essa nossa semana do retorno com muita força do presidente Lula para o xadrez político, para o debate político. E eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que falou o Marinho, daquilo que falou a Sandra, o episódio, né, do presidente Lula voltar para o xadrez político essa semana, colocou de um lado o presidente Lula como a principal voz pública para polarizar com o Bolsonaro e o fascismo. Vamos lembrar que o Lula não enfrenta só a figura do Bolsonaro, mas a sua imagem, o seu discurso, a sua fala, a sua força, o seu ato hoje de ir lá se vacinar, defender a vacina. É um enfrentamento não só a Bolsonaro, mas ao fascismo que tomou conta, o bolsonarismo que toma conta de vários segmentos do país, como disse a Sandra aqui.
e, ao mesmo tempo, sinaliza com muita força de que o PT, a esquerda, o campo progressista, volta a ser alternativa de poder. Eu acho que todo mundo ouviu na fala da Sandra aqui, né, Marinho? Ela dizia a quantidade de gente que ligou, a quantidade de gente que procurou se filiar, a quantidade de gente que estava há um tempo voltou a conversar, muita gente que se dispôs, né? Lá na bancada federal, os companheiros e companheiras de vários estados falando, muita gente que estava em dúvida, viu, Marinho, se ia topar ser candidato a deputado estadual, a deputado federal e vir falar, opa, com Lula candidato eu me animo, né? E eu acho que a gente tem que ter muita clareza, muito pé no chão em relação a isso, em particularmente a gente do estado de São Paulo, ter muita clareza e muito pé no chão, que sem um PT forte, competitivo, em todo o estado de São Paulo, compreendendo a diversidade que é esse estado, a característica de cada região desse estado, compreendendo a força das regiões metropolitanas, como a região metropolitana de São Paulo, a grande Campinas, a região metropolitana toda do Vale do Paraíba, de Sorocaba, mas compreendendo cada canto desse estado de São Paulo, como a fala aqui da Sandra Kennedy do Vale do Ribeira, do Pontal do Paranapanema, da Alta Paulista, cada região, da região de Ribeirão Preto, que é esse estado de São Paulo, né? Uma das questões fundamentais para fortalecer não só o Lula, mas o PT, como força política de polarização ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, e também alternativa de poder, é o nosso partido forte aqui no estado de São Paulo. Eu acho que a nossa direção estadual, que está fazendo esses seminários com espaço de debate muito importante, o presidente Marinho está de parabéns à nossa direção estadual nesse sentido, compreender a responsabilidade e os desafios que nós temos no estado de São Paulo, né? Certamente eu fui convidado aqui também por conta do tema da pandemia, né? Eu acho que esse é um elemento decisivo na conjuntura, né? Se a gente não compreender isso e não se preparar para isso, a gente vai ter muitas dificuldades de intervir nessa conjuntura ao longo desse ano, né? A gente ter certeza de que a pandemia continua esse ano. Desde o começo, eu tenho conversado com os companheiros, falado com os companheiros, na minha opinião, a pandemia continua decretada até o primeiro semestre de 2022, que ela vai permear a nossa vida o ano inteiro, inclusive de como fazer política, de como se organizar, de como organizar o PT no estado, organizar o PT no interior, de como tratar dos temas que nós vamos aparecer sempre, de como apoiar os nossos prefeitos, nossas 4 prefeituras nas decisões que tem que tomar, enfrentamento que tem que fazer. Compreendendo a pandemia não só como uma coisa da saúde, porque a pandemia da Covid-19 não é só um impacto na saúde, não são só mortes, isso por si só já é muita coisa, não é só a pressão sobre o sistema de saúde, isso por si só já seria muita coisa, mas é mais do que isso. A pandemia é a renda perdida dos trabalhadores desempregados, é a dificuldade do pequeno e do médio comerciante, do pequeno e médio empresário sobreviver esse ano. A pandemia é aquilo, viu, Marinho, que hoje, durante o final da manhã, depois lá de acompanhar a vacinação do Lula, eu fiquei lá com o Moisés, com o Aroaldo, os companheiros dirigentes sindicatos metalúrgicos do ABC, estão preparando uma pauta para a Anfávia na segunda-feira para debater como, né, enfrentar a pandemia, os impactos que tem para os metalúrgicos, como pensar a reconversão industrial. É impressionante, Marinho, a ausência do Dória e do governo do estado no debate da reconversão industrial. O estado de São Paulo, o potencial da sua indústria, podia estar ampliando a indústria de São Paulo, gerando mais emprego, mais riqueza para o estado. Nós estamos numa crise de falta de oxigênio no país e que vai se aprofundar nas próximas 3 semanas. O quanto que uma parte importante da indústria automobilística, da indústria metalúrgica, da indústria de peças não poderia estar já reconvertida para ajudar na produção de cilindros, das peças de cilindros, das usinas de oxigênio, gerando emprego, enfrentando a situação. O quanto uma parte da indústria química não podia estar ajudando a produzir oxigênio nesse momento.
Então, a pandemia tem a ver com isso, tem a ver com emprego, tem a ver com reconversão da indústria, tem a ver com a gente mapear esse estado inteiro, onde está instalada a indústria no estado de São Paulo, o papel que podia ter, o papel que a indústria de alimentos poderia ter no estado de São Paulo, de reconversão para um conjunto de produtos que são necessários para a área da saúde, tem a ver com o emprego. A pandemia tem a ver com a violência contra as mulheres, como disse a Sandra Kennedy. As mulheres foram as que mais sofreram na pandemia. Primeiro, porque as mulheres são a maioria das profissionais de saúde. Só conversar com os nossos companheiros do Sindisaúde aqui, no estado de São Paulo, mais de 80% dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde são mulheres. Então, na medida que são os trabalhadores mais afetados, são os que são mais afetadas são mulheres. Segundo, que as mulheres têm que enfrentar uma jornada que é tripla e quádrupla durante a pandemia. Do trabalho doméstico, do cuidar das crianças que estão sem aula, né? Quando trabalham em serviços essenciais. Terceiro, que as mulheres foram afetadas em relação à renda. As mais afetadas. Se todo mundo foi afetado em relação à renda, as mulheres foram mais afetadas ainda. Trabalham em empregos que foram os que mais fecharam durante a pandemia, né? Das renegociações, a renda das mulheres foi a que mais caiu. E quarto, que as mulheres, né, foram vítimas da violência doméstica e do feminicídio que aumentou durante a pandemia, né? A pandemia é a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. A pandemia é o aumento da distância e da defasagem, né, de oportunidade de educação, de escola, para os nossos alunos, sobretudo da rede pública estadual. Eu acho que a gente do PT estadual, junto com a POSP, tinha uma tarefa. Eu sei que a POSP já fez esse diagnóstico, a vice-presidente estadual do PT, a professora Bebel, já fez. A gente tem um mapa, um diagnóstico de cada escola da rede pública estadual. O que o Dória fez de investimento durante mais de um ano nessa rede pública estadual para preparar essas escolas para enfrentar a pandemia? Quantas pias de água para garantir água, para lavar a mão, o Dória fez no estado de São Paulo? Quantas divisões de sala? Quanta estrutura que ele fez na nossa rede pública estadual para enfrentar a pandemia? A pandemia é a situação do aumento da carestia dos alimentos. Aí tem um debate forte para a gente fazer com quem produz alimentos no estado de São Paulo, né? Então, eu acho que nós vamos ter a pandemia o ano inteiro, né, como centro do nosso debate, de alguma forma, e como acondicionamento de como fazer a luta política, do como que a gente teve que se reorganizar, né, para atuar dessa forma, ter essas formas, e do quanto o PT, eu tenho acompanhado muito no Estado, circulo no Estado, o quanto o PT está presente, os petistas, simpatizantes ou filiados estão petistas nas várias ações de solidariedade no Estado. Muita coisa foi criada no Estado de São Paulo, sobretudo nas regiões mais pobres, nas áreas mais vulneráveis das grandes cidades, de solidariedade, os comitês populares, comitês de solidariedade, e é difícil encontrar um desses onde não tem uma figura do PT, um simpatizante do PT, e a gente precisa aprender com essas novas formas de organização que surgiram para a solidariedade e para o enfrentamento em relação à pandemia. E temos que dar visibilidade em relação à atuação das nossas 4 prefeituras, né? O Edinho, que foi candidato a reeleito, sem dúvida alguma, é o principal símbolo, acho, hoje do PT, enquanto gestão municipal do enfrentamento à pandemia. Teve coragem de fazer aquilo que o Dória não fez, e que muito prefeito de direita não fez, o que o Bruno Covas não fez, que os prefeitos aí de várias regiões não fizeram, né? E está colhendo já os resultados da coragem que teve de fazer. Nós temos que falar sobre isso, e temos que falar e mostrar cada vez mais, né, que o nosso companheiro Marcelo Oliveira, que o nosso companheiro Adalto, que o nosso companheiro Felipe está fazendo de enfrentamento a essa pandemia. Eu acho, apesar de tudo, que a forma como o Bolsonaro desprezou a vida, a atitude irresponsável dele, nos deu uma oportunidade enorme de voltar a dialogar com um conjunto de segmentos na sociedade brasileira e no estado de São Paulo. Eu sei que é difícil, né, Sandra? A gente que luta pela saúde e vê uma postura, às vezes, do Bolsonaro, ou de uma associação comercial, ou, às vezes, de um médico, né? Tem uma postura de estímulo
a atitude irresponsável do Bolsonaro, mas pode ter certeza, muita gente que votou no Bolsonaro se arrependeu. Ou muita gente que ficou em cima do muro em 2018 se arrependeu. E eu acho que nós temos uma oportunidade importante de continuar com essa postura que o Lula representa tão bem, de defesa da vida, de defesa dos mais pobres, de defesa de quem mais precisa, mas, sobretudo, apontando a esperança para o Brasil, de que o Brasil pode ser grande de novo, pode ser respeitado de novo. E o PT encarnar esse discurso, eu acho que é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. E uma outra coisa, a gente precisa estar preparado. Na minha avaliação, a atitude do Bolsonaro, e eu tenho visto com muita força, não só o Bolsonaro, mas a maioria que ele construiu no Congresso Nacional, vai buscar enfrentar esse momento de crescimento da pandemia, de estagnação econômica ao longo de todo 2021, com 3 movimentos. Um primeiro movimento que é retomar todo o discurso conservador, trazer essa pauta com força. Eles estão retomando as comissões setoriais na Câmara, no Senado. Então, diariamente vai voltar a pauta da redução da maioridade penal, a pauta sobre escola sem partido. Aquilo que ficou um pouco paralisado em 2020 contra a pandemia, eu acho que eles vão retomar com força. Eu acho que a gente tem que estar preparado para como lidar com esse enfrentamento, pensando na diversidade toda do estado de São Paulo. Segundo, vão entregar o que puderem entregar para o mercado, aquilo que é do mercado. Ele vai fazer um aceno claro em relação ao mercado. Foi assim com a aprovação da autonomia do Banco Central, foi assim nessa semana com a aprovação, nós ficamos 3 dias resistindo, mas eles passando o trator, a aprovação dessa PEC da emergência, que autoriza reduzir salário de servidor, congelar salário, congelar concurso público, autoriza a privatização, né? Ou seja, numa chantagem absurda, em troca de uma necessidade temporária, que é a prorrogação de um auxílio emergencial. Eles enfiaram a mudança estrutural no orçamento brasileiro, não só do governo federal, mas autoriza o governo estadual, o governo municipal a fazer isso para as próximas décadas. Então, todos os acenos ao mercado, vai vir com tentativa de privatizar, então acho que tem uma luta forte em relação a isso. E um terceiro movimento que é de questionamento do sistema político eleitoral. Eles já montaram um grupo do Código Eleitoral que vai querer discutir mudanças na legislação eleitoral. Eu acho que Bolsonaro vai aparecer com a tese de que presidente pode ser candidato sem partido, do voto do candidato independente, porque ele está sem partido, para fazer esse debate político. Vai de novo querer questionar o voto eletrônico e criar um clima de questionamento do resultado eleitoral, porque Bolsonaro está preparando uma crise institucional no país, gente. Ninguém pode ter dúvida. Está preparando isso. Nós temos que estar preparados para um calendário eleitoral que vai ser extremamente violento. Para uma eleição que vai ser extremamente violenta. Nós temos que estar preparados para isso. E preparado para que ele crie uma crise institucional caso seja derrotado. Gente, o Aécio fez isso quando foi derrotado pela Dilma. Imagina o Bolsonaro, com essa liberação de armamento, com a relação que ele tem com a polícia, com a relação que ele tem com as milícias, com a relação que ele tenta construir com os bolsominions e o bolsonarismo no país. Então, eu acho que a gente precisa colocar isso no nosso cenário. Né? E o Estado de São Paulo tem um papel decisivo em tudo isso. Porque o Estado de São Paulo pode ter uma força política, com essa liderança do Lula, com a liderança do nosso presidente Marinho, com o nosso diretório estadual, com os nossos prefeitos, com a nossa bancada na Assembleia Legislativa, a bancada federal, com a figura do Haddad. Tem um papel político decisivo em quebrar essa possibilidade de Bolsonaro tentar consolidar um movimento, reforçar o seu movimento fascista com base popular. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. A gente nunca ganhou essa eleição no Brasil, nunca o Lula ou a Dilma foram reeleitos sem a gente ser competitivo em São Paulo. Nós ganhamos em 2002, em outros anos nós não ganhamos, mas somos competitivos. Então, fortalecer o PT aqui no estado de São Paulo, compreendendo a diversidade do nosso interior,
Eu acho que é o grande desafio que nós temos pela frente, viu, companheiro Januário, para enfrentar 2021, que vai ser muito difícil. A gente está feliz, alegre, com o Lula de volta no jogo, mas vai ser um jogo daqueles difíceis, né? E a gente é bom, a gente está tendo esse espaço para a gente discutir como que a gente mantém a pressão. Nós temos que ser aqueles times que faz um gol. Essa semana nós fizemos uns 3, mas que quer fazer o quarto, quer fazer o quinto, não pode deixar o bolsonarismo respirar e tem que enfiar o Dória na toca dele lá, quietinho, tá certo? Sem ter espaço político para disputar o país. Um abraço aí, Januário. Estamos aqui acompanhando vocês. Obrigado, Padilha. Mais uma vez. Gente, vamos então passar agora, só para complementar aqui a presença da nossa deputada, a companheira da Bebel, que também está na sala. Depois, no final, ela dá uma saudação. Eu queria também cumprimentar 2 companheiros, que é dos diretórios zonais, que é aqui presente, tá o companheiro Adriano, do diretório de Pirituba, e eu vi o Creito também da Lapa. Vamos passar agora, então, para a companheira Grace Hoffmann, para poder nós cumprirmos o nosso combinado com o horário, com a nossa presidenta. Pode ser, presidenta? Pode ser. Obrigada, Januário. Saudar todos os companheiros, companheiras, nossos dirigentes partidários, especialmente fazer uma saudação às mulheres, né? Que estamos aí no mês de março, mês da luta pelas mulheres. Saudar o Marinho, nosso presidente, a Sandra. Muito boa sua fala, viu, Sandra? Saudar também o Padilha, que tem nos conduzido muito bem aí na coordenação da bancada no enfrentamento à pandemia. Nós temos o privilégio de ter um ex-ministro da Saúde com a qualidade do Padilha fazendo parte da nossa bancada. Então, isso nos dá muita segurança nos enfrentamentos e nas medidas que nós temos que tomar nas ações de bancada. Saudar também o Genuíno, que divide essa mesa conosco, companheira Bebel. Bem, gente, a situação do Brasil é muito difícil, né? Uma situação de dor aí, de mortes, enfim. A gente tem que ter clareza do sofrimento do povo brasileiro. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que essa semana a gente teve muita alegria, teve muita felicidade, que foi com a decisão do Fachin sobre a anulação dos processos de Lula. Isso tem uma importância fundamental, não é só do ponto de vista político, da recuperação dos direitos do Lula, é do ponto de vista da luta, daquilo que nós acreditamos, da mobilização que nós fizemos, da forma como o Lula enfrentou e a nossa militância enfrentou. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais árduos, ninguém deixou a luta de lado e esteve lá junto, né, dizendo não pode ser, esse processo não pode ser, ele é ilegal, ele é injusto, e agora isso vem e comprova tudo que nós dissemos. Então, eu queria partilhar com vocês essa alegria, essa felicidade, agradecer a luta que todos e todas vocês empreenderam e a força da nossa militância. Como foi importante, né, a gente acreditar e ir em frente. E eu acho que para o Lula a coisa mais importante, mais do que recuperar os direitos políticos dele, é o que ele dizia: eu não troco a minha liberdade pela minha dignidade, eu vou provar que esses caras estão errados, estão mentindo, que é ilegal e que é injusto esse processo. Então isso, gente, olha, não tem preço do ponto de vista da luta histórica e da política que nós fazemos. Então acho que a gente tem que comemorar nesse sentido, né? E obviamente que isso também traz um impacto político muito grande no país, porque Lula estava interditado, né? Lula estava em liberdade aqui com a gente, falando da política, conversando, fazendo lives, fazendo reunião, mas do ponto de vista político efetivo, interditado. Então, a potência da sua voz não atingia a quem tinha que atingir, não mobilizava os setores da sociedade. Essa desinterdição do Lula potencializa muito, muito. Lula, que já é uma figura grande, enorme, uma grande liderança, mas potencializa muito no sentido de mobilizar e organizar a sociedade. E a fala dele lá no ABC, nos sindicatos metalúrgicos, foi nesse sentido, ou seja, de fazer um chamamento ao Brasil, a todos aqueles setores que querem enfrentar Bolsonaro e que querem lutar pelo povo, pela vacina, pela renda emergencial, pelo emprego, contra a carestia, e ainda ele deixou claro, e aqueles que quiserem também tirar Bolsonaro de onde está, estamos juntos. E é isso. Essa luta política não pode sair da nossa agenda. A questão do impeachment do Bolsonaro, do afastamento do Bolsonaro, é muito importante. Até porque com ele onde está, nós não temos solução. Não tem como sair da crise. Ele é o epicentro da crise. Toda vez que governadores, a sociedade se mobiliza, setores se mobilizam, ele vai lá e joga para trás. Então, eu acho que essa fala do Lula, né, e o fato da sua liberdade plena, do seu resgate à cidadania, coloca a oposição em outro patamar.
coloca a oposição com uma força política muito grande. E aí eu acho que também é da sabedoria do nosso presidente, que ele fez questão de dizer que não falava de 2022. Né? Perguntaram sobre presidência, disse que pode até ser, mas ele falou o seguinte: antes de 22 nós temos 21. Se nós não mobilizarmos a sociedade, se nós não fizermos o enfrentamento, se nós não mostrarmos para o povo que nós podemos protegê-lo, nós não teremos 22. 22 vai ser consequência dessa construção que a gente faz. E ele faz um chamado aos setores amplos da sociedade que podem, em cima dessa pauta, que é tão elementar para a vida do povo, se reunir e começar a construir um movimento para enfrentar o Bolsonaro e o seu governo de desconstrução. Então, eu diria, companheiros, que essa semana ela foi um divisor de águas no que a gente estava vivendo na política da oposição até agora. Isso, por si só, ajuda ou a gente consegue avançar, ajuda, mas por si só não resolve. Obviamente que a Sandra falou aqui, é fundamental que a gente mobilize, que a gente fale com a sociedade, que a gente suba a indignação nas pessoas, que a gente mostre o que está acontecendo. É esse o nosso papel, é esse o papel de um partido político, esse é o papel do PT, né, que é o papel o partido que defende o povo. Então, junto com essa ação de Lula, né, que foi revigorante, que trouxe esperança, as pessoas queriam encontrar uma liderança que dissesse: olha, tem que tomar vacina, tem que se cuidar, nós vamos lutar pela renda. Foi quase um colo para o povo brasileiro a fala do Lula na quarta-feira. Porque nós estamos ausentes disso, um presidente da República que é uma tragédia, né? E os governadores não conseguem ter esse eco no país. Então, junto com essa ação de Lula, nós temos que preparar a sociedade para fazer esse enfrentamento. Né? Nós temos aí as entidades mobilizadas num grande fórum nacional de organização das lutas populares, nós temos um calendário de lutas muito unificado, exatamente nessa pauta: vacina, renda, trabalho, né, contra a caristia e fora Bolsonaro, e nós temos que potencializar isso. Participar, o PT tem que estar presente em todas essas atividades, ajudando a organizar, potencializando as atividades. Mas nós temos que ir para as periferias falar com o povo. Eu sei que não dá para fazer manifestação, que não dá para fazer grandes mobilizações, grandes reuniões, mas nós temos jeito de fazer isso. Além de usar as redes sociais, as pessoas precisam nos ver, precisam ver as nossas lideranças, os nossos vereadores, os nossos deputados, precisam ver os nossos dirigentes, saber que tem gente lutando. E aí eu acho que a gente precisa fazer o que as centrais começaram a fazer no país aí, nessas quintas-feiras, que são dias nacionais de mobilização. Ou seja, pega um carro de som e vai para a porta de um metrô falar com o povo. Você não precisa ir com 50 companheiros. Vai quem vai falar no som e mais uns 5, 6 para a gente distribuir panfleto. Vai para a porta, vai para terminal de ônibus, para a praça pública, para a periferia. Nós temos que mobilizar as nossas zonais e os nossos dirigentes. Nós temos que sair de dentro das sedes, das nossas casas, porque a gente fica fazendo isolamento social, o povo não está. O povo está indo trabalhar, está indo se virar, está vivendo. Nós não vamos estimular, juntar todo mundo, e nem nós temos que nos colocar no risco. Vamos botar máscara, muito álcool gel, mas a gente tem que falar. Porque se as pessoas não verem gente falando, fica difícil também de criar uma relação de confiança e de mobilização e de aumento da indignação. Agora, no mês de março, nós, mulheres, temos que fazer uma ação contra a caristia. Não é possível o preço da comida que está nos supermercados, e ainda ter que ouvir o Paulo Guedes dizer que ele é aplaudido no mercado, que ele é cumprimentado, só se for no mercado da Faria Lima, né? No mercado de capitais da Bolsa, porque não é possível o preço do feijão, do arroz, e isso toca diretamente as mulheres, a base popular. As pessoas estão passando fome, não estou falando fome aguda, não, é fome crônica, comprando menos comida, comendo menos vezes ao dia. Isso é uma tragédia para um país como o nosso. Então, nós temos que organizar. Na terça, nós vamos lançar um manifesto contra a caristia e estamos estimulando aí com o movimento de mulheres, com o pessoal que organizou o 8 de março, fazer manifestação na frente do supermercado, ir nas feiras livres, falar do preço da comida, ter indignação das pessoas para a gente ter um movimento que possa ir aglutinando forças. Porque se nós não fizermos esse contraponto, nós não vamos conseguir romper essa barreira, né, que está entre Bolsonaro com o Centrão, com gente da elite, né, que está ainda protegendo. É a disputa política popular que nós temos que fazer. Então, é muito importante que o PT esteja junto,
nossos dirigentes, né, nossos mandatários, pessoal que está militando na base, como as ações de solidariedade também, arrecadar alimentos, distribuir, conversar com as pessoas, né, ver os movimentos que nós temos nas periferias, com as igrejas, com os movimentos sociais. Existe muita gente fazendo muita coisa, e a gente precisa estar presente nessa realidade da vida. É isso que vai nos dar a condição de fazer uma disputa política de consciência das pessoas. Se nós não tivermos condições, tivemos condições de fazer no nosso governo, não fizemos, como dizia a Sandra, nós tínhamos muitos benefícios, mas não disputamos a narrativa política e a meritocracia venceu, nós temos que começar a fazer isso agora. Essa luta é fundamental para a gente se colocar nesse cenário. É isso que a gente precisa para dar motivação, e eu sei que a nossa militância topa, a nossa militância quer fazer, precisa de uma orientação dos nossos dirigentes e das nossas direções. É óbvio que agora, eu acho que nós não temos que misturar a questão eleitoral nos discursos e no posicionamento. O Lula tomou vacina, graças a Deus, vai tomar mais uma dose, né, Padilha? Não sei daqui quantos dias. Aí depois o Lula vai estar pronto para viajar o país. Assim como o Haddad está fazendo agenda, nós vamos fazer a agenda do Lula em todos os estados. Não é agenda de aglutinação, mas é de visita. Conversar com lideranças políticas, conversar com lideranças religiosas, lideranças sociais, empresariais que queiram conversar com a gente. Aliás, ele deu um bom recado na área de economia para o mercado. Ele separou bem o que é o mercado que ele quer conversar e o que não é o mercado que ele não quer conversar, assim como ele falou para a mídia, né? Assim como ele falou para o movimento sindical. Então, a gente vai preparar essas viagens, tanto do Lula como do Haddad. Nós precisamos ter as nossas lideranças e de outras lideranças que puderem, visitando o país, conversando com pessoas, falando com gente que quer se mobilizar contra o estado de coisas que está aí. Então, essa ação nossa agora de 2021 é uma ação política que tem que ser potente, utilizando as nossas lideranças e, principalmente, o presidente Lula puxando e coordenando esse processo. E ele está muito afim disso, viu? Quero dizer para vocês. Ele está louco para tomar a segunda dose de vacina, sair, viajar, falar com as pessoas, ele não aguenta mais ficar dentro de casa. E claro que para nós é uma maravilha saber disso e ter essa disposição de Lula. Isso quer dizer que nós não vamos tratar de 22? Não, nós vamos tratar. Internamente no PT, nós temos que começar a fazer a discussão para o nosso enfrentamento em 22. Né? Começar a discutir a nossa estratégia e tática eleitoral, começar a nos posicionar em relação à questão das alianças, né? E eu acho que nesse processo também de luta que nós estamos fazendo agora, a gente vai construindo um arco de alianças, principalmente com os partidos da esquerda, da centro-esquerda, mas também daqueles setores médios da sociedade que se contrapõem a isso. É uma construção que nós fazemos que vai desaguar lá. E nós temos que nos organizar internamente. Nós vamos fazer agora, dia 27 de março, aí na região Sudeste e Sul, um seminário regional do PT. Hoje nós estávamos fazendo na região Nordeste, eu fiquei até agora há pouco lá, que é exatamente para a gente discutir essas lutas mais imediatas e discutir a nossa preparação para 2022. Nossas candidaturas a deputados federais, a deputados estaduais, discutir se nós vamos ter governador, se nós vamos fazer aliança, à luz do projeto nacional, se nós vamos ter candidatura a Senado, se nós não vamos ter, discutir com os estados, saber o que está acontecendo e a gente se preparar. E, claro, discutir sobre a nossa candidatura à presidência da República. Eu não tenho dúvidas, né? O nosso melhor candidato é o presidente Lula. Não é o melhor candidato para o PT, é o melhor candidato para o Brasil, é o candidato do povo brasileiro. É claro que se tiver algum empecilho, acho que não vai ter, nós temos também o companheiro Haddad, que está disposto a andar, está disposto a trabalhar, a fazer a discussão política, e nós vamos ter que chegar afiados em 22, afiados a partir dessa mobilização. Então, nós não podemos parar, gente. Agora é a campanha de enfrentamento a Bolsonaro, a campanha pela vida do povo, a campanha pela renda do povo, e, sobretudo, é o que vai nos preparar e nos dar condições de fazer a disputa em 22, sem deixar de abrir mão, sem deixar de discutir, sim, a possibilidade de impeachment de Bolsonaro, porque ele é um desastre. Se nós chegar com esse homem até 22, como ele está indo, ou chegar mais ou menos fortalecido, primeiro que vai ser um desastre para o país, e segundo, acho que o Padilha tem razão, aí o que ele está querendo preparar, que é se perpetuar, não querer sair da onde está, até pelas falas,
pelo estilo autoritário, pelo que ele faz, pelo armamento para a sociedade e para suas milícias. Então, a nossa responsabilidade como partido, gente, ela é muito grande, ela não é pequena, não. E tem muita esperança do povo brasileiro depositada em nós, muita esperança. Porque as pessoas olham para a gente, olham para o Lula e dizem assim, vocês podem defender a gente, vocês têm que assumir a frente, vocês têm que puxar esse movimento, sem demérito de nenhum outro partido que é aliado nosso, de movimentos, mas o PT é essa fortaleza, né? Se construiu assim e a gente representa essa esperança. Então, saudar, muito legal vocês fazerem essa plenária, eu nem entrei em 2020, porque eu acho que vocês já fizeram avaliação, a Nacional também já fez, vamos aprender lá com o que passou e vamos seguir em frente, porque agora a luta é duríssima, né? Não vai ser fácil, não. É manter aí a defesa da liberdade plena do presidente Lula, manter o enfrentamento ao Bolsonaro e colocar todas as nossas forças para mobilizar e aumentar a indignação da sociedade. É só dessa forma que a gente vai vencer essa luta contra o desastre que está no nosso país. Beijo grande para vocês, viu? E boa reunião. Obrigado, companheira presidente. Agradecer muito a sua presença. Eu acho pela forma, inclusive, como você nos lidera nesse comando do partido. Agradecer pela sua disponibilidade, está sempre disponível, tá? A gente sabe de quantas tarefas, de quantas atividades, que a tua agenda não é fácil, mas está sempre disponível de estar conversando com a gente, conversando com a base do partido. Pode crer que nós aqui já conversamos sobre o dia 27, que vai ser também o seminário regional que nos toca. Nós também já estamos pautando nossas agendas, limpando nossas agendas, porque nós vamos participar, sem dúvida nenhuma, desse seminário, que é muito importante para o futuro do PT. Muito obrigado, presidenta. Legal. Januário, eu infelizmente vou ter que sair, viu? Porque eu já tinha um compromisso agendado às 16, senão eu gostaria de ficar para ouvir mais. Peço desculpas também ao Genuíno, que vai falar agora, mas desejo um sucesso grande para vocês aí nos encaminhamentos, tá? Um abraço, gente. Liberada, presidente. Bom final de semana. Abraço, Maria. Viva, Gleison! Viva! Viva! Obrigado, presidente. Viva! Vamos passar... Isso. Agora, vamos passar para a última nossa fala dessa tarde. Depois nós vamos abrir as inscrições. Então, por 10 minutos, nós vamos passar também, e aí uma folga, como os demais, do companheiro Genuíno. As inscrições, vamos abrir as falas, já tem alguns companheiros que se inscreveu na lista de participantes, posso se inscrever também pelo chat. Nós vamos pegar agora durante a fala do companheiro Genuíno, tudo bem? O Janu, durante a fala do Genuíno, inscrições pelo chat para a gente saber a sequência. Senão, e a partir de agora, senão... Tá isso, porque já tem algumas pessoas que se inscreveram pelos participantes. Então, por gentileza, para fazer a exposição. Tá bom? Qual é o tempo que eu tenho para fazer a exposição? Companheiro, nós deixamos, nós estipulamos 10 minutos, mas a turma foi aí um pouquinho mais, 10, 15 minutos, entendeu? Não foi nessa média aí os demais companheiros. Tá bom, eu vou usar o mesmo tempo que o Padilha usou. Como eu estou acompanhando a reunião desde o início... Aí foi um pouquinho mais. Isso mesmo. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a companheira Gleisi, o companheiro Marinho, cumprimentar a todos vocês. Sempre que eu falo ao partido, eu fico emocionado porque eu transmito afeto e recebo afeto. Na medida em que a luta, para nós, é a razão de ser da nossa vida. E nesse momento crucial que o PT está vivendo, nós estamos vivendo um momento definitivo, estratégico, do ponto de vista do rumo do país. Eu acho muito importante a gente partir da ideia, resgatar o que somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Destrinchar essa máxima é algo muito importante para a nossa contribuição política. Eu queria inicialmente dizer que nós estamos no meio de uma crise sistêmica. E esse conceito de crise sistêmica é muito importante para um partido de esquerda. Uma crise sistêmica sanitária, social, econômica, cultural, ambiental e, por que não dizer, civilizatória. E ela tem um elemento de centralidade. Qual é o elemento de centralidade? A crise institucional, produto do golpe de 2016, produto da prisão do Lula, produto da eleição manipulada e deste governo, que eu não vou citar o nome do presidente, porque esse é o meu comportamento desde quando ele era deputado.
Esta crise sistêmica, ela produz uma sensação de agudização de todas as contradições da sociedade. Essa agudização se dá, por exemplo, entre a escolha da morte e da fome, entre a escolha da fome e da Covid, entre a escolha do desemprego e da violência, entre a escolha do feminicídio e a escolha da sobrevivência das mulheres, entre a escolha do preconceito e a escolha da morte, entre a escolha de um vazio em relação ao futuro. Por quê? O Covid vem de fora do sistema e derruba o sistema. E esse sistema político, social, institucional, ele foi destruído e não teve, por causa das escolhas, capacidade de enfrentar a crise. Então, essa crise ela é muito radical e profunda. Por isso que o Lula tem razão quando ele disse: é radical aí na raiz. A crise exige que a gente vá na raiz. E o que é ir na raiz, companheiros e companheiras? É entender que nós não estamos apenas diante de um governo folclórico, de um governo pilérico, de um governo fantasioso. Nós estamos diante de uma liderança que representa a hegemonia do capital financeiro, dos monopólios, da hegemonia americana, que quer viabilizar no Brasil a captura das riquezas naturais, dos fundos sociais como Previdência e Saúde e Educação, da mais-valia do trabalho, por isso que precarizou e terceirizou, os recursos naturais como o pré-sal e as proteínas animal e vegetal, e o mercado. O Brasil era a 6ª economia do mundo e agora é a 12ª, 11ª. Portanto, há uma estratégia econômica de reestruturação capitalística e ela embasa esse governo que constrói um autoritarismo por dentro do Estado. Nós estamos em curso um autoritarismo constitucionalizado e legalizado. Quais são os 3 elementos desse autoritarismo? A tutela militar, o sistema de justiça, principalmente a Justiça Federal com o lava-jatismo, e o monopólio midiático. Esses 3 elementos compõem a base essencial de um autoritarismo legalizado e constitucional. E esse autoritarismo quer se perpetuar, e esse é o grande inimigo que nós temos que enfrentar. Existe uma ordem política que está sendo montada no país, e esta ordem política pode ser decidida em 2021 ou em 2022. O que significa a libertação e a conquista do direito político do Lula? Representa que as contradições entre eles, as disputas, as fragilidades, independem muitas vezes da conspiração, da vontade e do livre-arbítrio. Elas falam mais alto. E elas falam mais alto e eles se perdem. Uma crise nacional estrutural, ela produz reações inesperadas, como foi a do Fachin, e como está sendo agora a disputa. Ontem mudou 3 vezes. E o Lula, por que o Lula é epicentro disso, pessoal? Porque o Lula é o futuro que o velho passado quer interditar. Qual foi o objetivo estratégico deles quando deu o golpe e quando prendeu o Lula? É exatamente interditar a possibilidade de uma alternativa popular, democrática e de esquerda. E o Lula é a síntese dessa alternativa. Por isso que o Lula, muitas vezes, é maior do que ele próprio. O discurso dele ele levanta uma expectativa que é exatamente o futuro que quer ter vez. E este passado truculento, preconceituoso, racista, da superexploração e da vassalagem americana, ele está em crise. Portanto, nós estamos diante do que a gente podia chamar de uma crise estrutural. E para enfrentar essa crise estrutural, nós temos o Partido dos Trabalhadores é um elemento central. Porque eu digo que o PT está vivendo uma bela encruzilhada. Ele está enfrentando uma bela encruzilhada. Qual é a encruzilhada, pessoal? Primeiro, vamos resgatar 41 anos de PT. E o PT chegou onde chegou porque não teve medo de lutar contra a ordem, não teve medo de dizer que era socialista, não teve medo de não ir ao colégio eleitoral, não teve medo de disputar a eleição, não teve medo de estar nas lutas sociais, não teve medo de mostrar a cara, não teve medo. Para disputar corações e mentes, você tem que dizer o que quer.
Senão você não disputa corações e mentes. E este processo, quando nós governamos no Brasil, nós fizemos o maior projeto de transferência de renda do Brasil. Mas nós não mexemos na riqueza dos ricos. Nós não fizemos mudanças estruturais no Estado, no sistema de justiça, Forças Armadas, sistema midiático e no sistema político eleitoral. E esse Estado que nós governamos golpeou a gente. Eu, uma vez, conversei com o Antônio Cândido e ele me falou, eu disse, eu estava um pouco chateado e vocês sabem tudo que eu passei. E eu dizia para ele, Antônio Cândido, o que está acontecendo? Ele disse, vocês botaram o povo dentro do orçamento. 65 milhões de brasileiros entraram no orçamento. Mas vocês esqueceram de duas coisas. Que a classe dominante não ia ficar parada e, segundo, que não basta a comida e o emprego. É preciso ganhar uma subjetividade, corações e mente, e vocês não fizeram isso. E esta é a grande lição que a gente tira nesse momento. Ao mesmo tempo, companheiros e companheiras, a extrema-direita e a direita neoliberal construíram uma narrativa com os valores da ordem, do Deus, da terra, da pátria, da família, da violência e da ditadura militar. E esta narrativa tirou a tampa do porão da sociedade. O que é o capitão? É a voz do porão. Esse porão que vocês sabem como é que ele existe. Esse porão encontrou uma voz e não teve cerimônia de dizer o que é. E criou a lógica do inimigo para justificar um clima de guerra. Por isso que nós temos uma disputa estratégica. Primeiro, nós temos que lutar contra essa ordem. Por dentro dessa ordem que nasceu do golpe, nós não temos chance. Segundo, nós temos que ter um programa que trate das questões emergenciais, como a vacina, auxílio emergencial, o emprego e, principalmente, a interdição desse governo. E, evidentemente, os direitos políticos do Lula compõem essa tática imediata. Mas não basta só essa ação imediata. Nós temos que redefinir o papel do Estado no financiamento das políticas públicas através da tributação progressiva dos mais ricos. Nós temos que redefinir o projeto de integração sul-americana. Nós temos que rediscutir a democratização do Estado, porque há um processo de aniquilamento. Eles estão destruindo instituições e construindo instituições autoritárias através da militarização. Olha bem, pessoal, são 11 mil cargos comissionados. 30% das empresas públicas é de militares, fora os ministérios. Então, veja bem, nós, para viabilizar um projeto alternativo, é necessário a gente quebrar ovos para fazer omelete. A situação hoje é bem diferente de 2002. Por quê? Porque a destruição foi profunda. E nós temos que desmontar o desmonte. Como é que nós temos que recuperar empresas que foram privatizadas? Nós temos que revogar o contrato de concessão da Embraer? Nós temos que recuperar a Petrobras, a Eletrobras? Nós temos que recuperar, como íamos fazer com a Embraer se fosse privatizada. Se fizerem a descapitalização da Caixa Econômica do Banco do Brasil, nós temos que recapitalizar. Senão, nós não podemos cair naquela lógica. A sangria é grande e não se tapa o sangue com band-aid ou esparadrapo. Temos que fazer cirurgias seletivas para poder criar um programa alternativo que construa reformas estruturais neste processo que o Brasil busca. Vocês sabem que, historicamente, o Brasil atravessa um grande dilema. E não é por acaso que essa semana a gente completou 100 anos, 60 anos, do maior acordo por cima que deu em 64, que foi aquele parlamentarismo às avessas. Porque a classe dominante, ora ela muda para que nada mude, ora ela destrói. Elas tentaram destruir e foram derrotadas. Agora eles vão tentar um movimento pinça. Vão ameaçar com a morte, com a repressão e com o protofascismo, e, ao mesmo tempo, vai surgir a direita cheirosinha, civilizada, de bons modos, para dizer que é necessário um amplo frentão para botar o país em ordem. O PT não pode entrar nessa. Nós só derrotaremos o Bolsonaro e o protofascismo se a gente se constituir num núcleo político, através de uma frente democrática, popular, antineoliberal. Podemos até fazer alianças pontuais com o centro político,
alianças episódicas e pontuais, como auxílio emergencial, como vacina, como Fundeb, etc. Agora, imaginar uma aliança como nós fizemos em 2002, esta possibilidade a história derrotou, a história superou. Hoje, as alianças elas são mais claras. E o PT ele vai ter que recuperar mais a sua nitidez programática. Nós vamos ter que, como a crise do sistema capitalista é ampla e profunda, o PT não pode se recusar ao papel de dizer que ele é anticapitalista. Porque o capitalismo do livre mercado, do teto de ouro, das privatizações, do corte de gasto, produziu esse desastre. E, ao fazer o combate ao capitalismo, nós temos que dizer que nós temos um outro modelo de organização da sociedade. E aí nós temos que reler os documentos sobre o socialismo petista, os documentos do primeiro Congresso, os documentos do terceiro Congresso e atualizar a nossa identidade socialista. Porque a crise ela é profunda, mas existe também um posicionamento profundo para a gente recolocar o papel da nossa militância política. Eu concordo inteiramente com o que a Gleice falou e com o que o discurso do Lula. A prioridade zero é vacina, auxílio emergencial e interdição desse governo. 2021, muita coisa vai ser decidido. Aquilo que o Lênin falava. Às vezes, um dia vale uma semana vale um ano, e um ano vale 10 anos. Porque tudo se concentra. E é necessário que a gente compreenda que está em disputa a manobra que começaram a fazer com Lula. Veja bem que o Fachin ontem mudou 3 vezes a posição e recorreu ao plenário. Tem a segunda turma. Portanto, o processo de disputa política no seio da elite continua. E nós temos que ser uma força política de defesa do papel histórico do Lula. Não é discutir a sua candidatura, é o papel histórico de uma liderança que representa o futuro. E este futuro quer ter vez. E não adianta os caras decretarem a morte dele. Não tem solução decretar a morte dele. Isso é a velha luta de classe que diz: eu quero existir, e entra pela janela. E arrebenta as luzes e os palácios que não querem conciliação. Portanto, meus companheiros e companheiras, eu acho que é necessário a gente ter muita firmeza, muita nitidez, muita habilidade para construir, primeiro, um núcleo forte de unidade da esquerda e da centro-esquerda, com base no programa que eu já dei alguns elementos aqui. E não se omitir de fazer coisas pontuais quando exigir. Por exemplo, na Câmara dos Deputados e no Senado, eu acho que a bancada do PT, e eu digo isso para explicitar a minha posição, devia ter lançado candidatura própria das esquerdas e, no final de contas, podia retirar ou não. É assim que a gente faz o quê? A luta que a Sandra colocou de construir uma contra-hegemonia. Quando você tem uma hegemonia da extrema-direita, você tem que construir uma contra-hegemonia. Uma contra-hegemonia é você construir um discurso, valores, cultura e fazer a guerra de posição, não a guerra de movimento. Nesse sentido, nós estamos diante de uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade vai exigir, companheiros, que o PT faça um amplo debate. Eu parabenizo o diretório estadual e acho que, nacionalmente, o PT tem que fazer um amplo debate para discutir o resgate, a nossa experiência de governo e o futuro. Porque o nosso programa precisa passar por algumas revisões. Nós não podemos ficar só na tática. Quando você faz só tática e sem estratégia, você tem uma grande chance de se perder. E eu digo isso porque eu vivi esses dilemas. O movimento tático tem que estar amarrado a uma estratégia. O PT tem que fazer essa discussão. E, para concluir, eu digo para vocês que essa situação é surpreendente. Nós estamos vivendo um momento que ninguém tem hegemonia, é uma crise prolongada e pode ter fatos surpreendentes, como foi o de segunda-feira, pode ter outros, porque a crise ela tem uma dinâmica própria. E essa dinâmica própria pode surpreender por bem ou por mal. Por isso que é fundamental a gente tem que estar atento a esse processo de construção do partido enquanto um sujeito político para construir essas alternativas políticas. Nesse sentido, meus companheiros e companheiras, vocês sabem que eu vivi intensamente todas essas experiências. Toda a minha vida vocês conhecem. Tudo que eu fiz foi completo, não deixei nada pela metade.
Guerrilha, prisão, PT, parlamento, ilusão na aliança, institucionalidade, presidente do PT. Assim como eu não quero deixar pela metade as minhas observações críticas a esse processo que nós estamos vivendo. Eu posso até achar que alguns companheiros podem se surpreender. Eu digo para esses companheiros, eu aprendi uma coisa, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que aceitar o desafio de ser mudado. Quem não quer se mudar, jamais vai mudar os outros. E eu aceito esse desafio, porque minha vida sempre foi assim, marcada. E é nesse sentido que eu acho que a minha contribuição nesse momento hoje é exatamente para o PT fazer uma espécie de giro, um giro na releitura do seu programa. E quando eu digo giro, é como um carro que você tem o para-brisa e o retrovisor. Você nem pode ficar só com o para-brisa, nem pode ficar só com o retrovisor. E eu digo isso para colocar para vocês a seguinte questão. Neste movimento que nós estamos realizando, o PT é o maior partido, ele tem capilaridade, tem autoridade, tem história e tem a maior liderança, que é maior do que o PT. E isso é um fator decisivo para a gente construir esse projeto que vai exigir rupturas, vai exigir confrontação democrática e vai exigir, companheiros e companheiras, não conciliação nacional nem pacto social, porque a nossa experiência de 2002 não está mais posta agora. Vai exigir, sim, nitidez programática, aliança à esquerda, fazendo alianças pontuais e a gente mudar a estrutura do partido. Eu acho que os companheiros falaram aí de uma questão territorial. Para o PT priorizar os territórios com sua dimensão, ele tem que reestruturar sua base territorial. E, ao estruturar sua base territorial, ele tem que trazer para a centralidade da sua estratégia democrática a luta das mulheres, a luta da comunidade negra, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta dos jovens, a luta dos quilombolas, a luta dos indígenas. E essa luta é territorializada, não é só física. Ela é territorializada porque ela é horizontalizada. Você não tem mais a velha classe trabalhadora da relação econômica só capital e trabalho. Você tem elementos que constituem uma nova consciência. E essa nova consciência ela é essencialmente democrática, popular, antineoliberal, e nós temos, como esquerda, fazer a disputa de corações e mentes para um projeto libertário, pluralista, humanista e radicalmente democrático de uma visão do socialismo petista. Eu termino com o lema. Os documentos do PT cravam. O socialismo é a radicalização da democracia. E a democracia radicalizada é o socialismo. Não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. Nós temos que ser portadores de um sonho. O momento é de utopias. O momento é de audácia. O momento é de navegar contra a maré. E é por isso, companheiros, que diante de tudo que eu passei, eu tenho o dever de não ser pessimista, não quero voto, não quero cargo, não quero posição nenhuma. Eu quero ser apenas um militante dessas nossas causas e desses nossos sonhos, que minha vida se mistura e se junta com a vida de vocês. E quantas campanhas a gente não se encontrou, não se viu por aí? Angústias, dúvidas, dificuldades. Mas eu estou vivo e retemperado para essa luta por um país radicalmente democrático, popular, um país que se livre de uma classe dominante, escravista, truculenta, preconceituosa e que inviabilizou o capitalismo, massacrando o povo. É possível construir um projeto radicalmente democrático. Um grande abraço e essa é a minha contribuição. Obrigado, companheiro Genuíno, grande companheiro que foi ex-presidente do PT, foi nosso deputado, nos liderou por muito tempo. Parabéns, Genuíno. Pela palavra. Obrigado mesmo, Genuíno. Vamos então, gente, é o seguinte, estão inscritos algumas pessoas